a atividade na própria folha, tira foto e coloca isso em um único PDF. Tá? Ou, tá? Vocês copiam toda a atividade bonitinho, pode ser toda feita à mão? Pode, mas tem que ter o exercício, a atividade, o que vocês estão calculando, e, lógico, DCL colorido, tudo que está ali escrito, tá? Então, vai ser as duas maneiras que eu vou pedir para vocês, tá? Entregarem. Pode ser, eu posto lá no grupo do, do Whats. Pode sim, já, é que eu falo foto, tá? Pessoal, pode ser escaneado, tá? É que normalmente o pessoal não tem scanner, tá? Não, João, não vou, porque eu acho que vocês são muito sem vergonhas. Porque é capaz de um dar para o outro, sabe? E aí, e na mão não vai, na mão o cara tem que ir, tá? Sim, o celular é um ótimo scanner também. Tem a I Love PDF, tá? É muito legal de usar. Meu filho tem um que eu também. Eu não pus scanner no meu, porque eu tenho um scanner no escritório. Aí eu fiquei com preguiça de pôr no celular. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu falar para vocês. Eu ainda não coloquei atividade 1 nem 2 lá nos grupos do Teams, tá? Vou colocar. Tá? Vou colocar lá, então vocês olham. O que eu peço para vocês, eu estou corrigindo na mão e vou pôr um PDF lá. Então, vocês vão ver minhas correções, tá? E anota, tá? Então, e os nomes que estão lá vão ser os que vai para a nota, tá? Depois eu vou montar uma planilha, ainda não montei, tá? Eu tenho uma planilha, mas ela não dá para mostrar para vocês, tá? E vou deixar ela só com o número, o RA de vocês, tá? E aí vocês olham por quanto por atividade vocês vão conseguindo. Não, não pode, Luiz. Pelo Word não vou permitir, não, tá? Faz na mão mesmo e tira a foto, tá? Infelizmente, porque por causa de um ou dois a gente acaba fazendo isso, tá bom? Mais alguma coisa que eu precisava falar para vocês e vocês não querem me perguntar? Pessoal me pediu a resposta da atividade 3. Lembra que eu conversei com vocês e falei que não ia dar a resposta, tá? Se vocês tiverem dúvidas se estão indo pelo caminho certo ou não, porque eu sei que isso a gente às vezes tem, me pergunta pelo Teams, tá? Não sei quem é essa semana ou semana passada veio me perguntar, alguém veio me perguntar e eu respondo, gente. Não tô, tá? Então, não vem dizer que só porque não tem a resposta não vai conseguir chegar. Eu dou o caminho, mas precisa me mostrar como é que você está fazendo os cálculos, tá? Então é tipo, eu não sei fazer nada. Sabe sim, alguma coisa sabe e consegue fazer. Podemos ser assim? Lembra que eu combinei com vocês assim? Sim, Alda, eu vou passar hoje e vou explicar um monte de coisa que faltou, tá? Então, faltou mais coisa. Acho que os dois últimos exercícios não dá para fazer sem a aula de hoje, tá? Por isso que eu, tá? Deixei só para o dia 12, tá? Porque aí o que vocês vão fazer fim de semana? Quem sabe? Beber cerveja? Não, nada, não. Vou fazer exercício, né, Jean? Vai dormir nada, vai fazer exercício. Gente, alguém tem notícia do Lucas? Que eu sei que o Lucas não estava muito bem. Eduardo. Até o Eduardo Torini falou que fazer exercício bebendo cerveja pode. Até pode, mas eu não sei se vai sair certo. Pedro, atividade 3 por enquanto é para o dia 12, tá?
Se tiver algum problema, por favor, se comuniquem comigo pelo Teams, tá? Eu pus o Teams no iPad e no. Ah, atividade 2 já foi. Faz tempo. Atividade 2 era em grupo, agora é individual. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o exercício hoje, tá, Felipe? E aí no final eu mostro qual é a atividade 3, o que realmente tem. Aí eu dou uma explicadinha nela, pode ser? Sim, Arthur, a atividade 1 e 2 vocês já entregaram, tá? Ahn, gente, eu fiquei tão chateada que eu não dei aula para vocês semana passada. Vocês não sentiram falta de mim, não? Tenho certeza que sim. Gente, eu fiz uma besteira aqui para variar. Ah, vai, Eduardo, é tão gostoso da aula. Nossa, eu adoro essa matéria. Gente, vocês são muito chatos. Ah, que bom, Carlos, assim que eu gosto. Só não deixa meu marido saber. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. O negócio foi show. Não vai. Gente, vocês estão conseguindo ver? Matheus, pode sim, pode deixar o exercício em uma folha e a resolução em outra, tá? Mas bem feita. Vamos ver se. Ahn, calma, Pedro, você recupera. Qualquer coisa a gente conversa lá no final, tá? Depende de como é que você vai entregar o resto das, das coisinhas. Vamos lá. Qual, qual que é a primeira coisa que a gente tinha que fazer? A ler. Boa! Vocês estão prestando ler, mas então, o que que a gente tem? Gente, só para a gente se situar, o exercício 7.1 ele está naquele PDF com, com a matéria, tá? O 7.2 eu fiz, foi aquele que a gente, eu fui além do que devia, tá? Então, matematicamente, ele estava errado porque eu fui mais do que eu devia, eu tirei algo que não devia ter tirado. Então, eu mandei uma resolução, se vocês olharem, depois eu mostro de novo para vocês, tá? Eu fui além, ele não estava errado, eu só fui além do que devia, e aí matematicamente ficou errado, tá? Uh, e o 7.3 é o que a gente está fazendo hoje, tá? Então, construir os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga mostrada na figura. Então, o que eu falei para vocês é sempre aquela receita de bolo, tá? Então, a parte de baixo eu vou deixar para fazer os diagramas, tá? Os cálculos você faz nas outras páginas, tá? Depois que eu li, tá? Então, a carga aqui, veja, ela é 50 newtons a cada metro que eu vou, tá? E o tamanho de um pilar a outro, tá? É de 3 metros. O que eu preciso fazer agora? Ah, roda. Hein?
É, o pessoal já. Então, deixa eu pôr aqui. Vamos ver se a caneta me ajuda. DCL. Então, o que é preciso saber no DCL? Os tipos de apoio, ou pode ser vínculos também, tá? A gente está fazendo vigas extremamente uniformes, tá? Então, o que é naquele que a gente consegue solucionar, tá? Um próximo tópico, a gente vai um pouquinho a mais. A gente vai precisar de outras equações para conseguir resolver, porque ela não é estática, tá? Então, aí a gente vai entrar em estruturas. Antes de estruturas, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter torção, tá? Eu vou mudar um pouco aquilo aquele cronograma que eu enviei, tá? Vou dar tudo que está naquele cronograma, lógico, mas eu vou dar uma invertida porque a gente perdeu 2 aulas, tá? Então a gente precisa dar uma recuperada. Então, na segunda-feira a gente tem torção e depois a gente já entra em estruturas, tá? Então a gente vai continuar, tá? E aí vai cada vez mais melhor a matéria, gosto mais, tá? Outra coisa, por que a gente está calculando isso? Alguém tem ideia? Ah, porque é bonitinho? Porque é gostoso? Para passar na matéria. Boa, Jean. Isso que é engenheiro, você entendeu? Para passar na matéria, é isso mesmo. E aí? Então, só para a gente ver depois de estruturas, a gente tem um tópico de tensão, tá? A tensão, ela precisa do meu momento fletor máximo. Oh, meu Deus, como eu calculo isso? Então, a gente começa a partir daqui, tá? A tensão é muito importante para a gente saber se vai ficar certinho ou não, tá? Se ele vai romper ou não vai, se ele vai ter uma falha estrutural ou não, tá? Lógico, a gente não pode ter que nosso equipamento, a nossa estrutura tenha uma falha. Então, a gente precisa saber qual é o momento fletor máximo, tá? E lógico, vou mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa fazer este cálculo, tá? Então, esse cálculo é para vocês terem uma ideia de chegarem no momento fletor máximo, porque existem tabelas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês as tabelas e vocês precisam saber consultar uma tabela. Então, saber o que é o momento máximo, tá? O momento de inércia, tudo isso a gente vai aprender. Acho que o momento de inércia não, o momento de inércia é no próximo semestre, tá? Então a gente precisa saber isso para entender uma tabela e saber o que a gente está calculando na tabela, porque não basta só pegar o valor, tá? Você tem que saber fazer isso. Se você não souber, que vai ter, tá? Então a gente primeiro dá o que são essas coisas, então o que é o momento fletor, o que é a força cortante, tá? Então no semestre que vem vocês vão ter a continuação, que é a resistência dos materiais, e no outro semestre vão ter estruturas hiperstáticas. E nisso é que vai entrar a força cortante que a gente está calculando aqui, tá? E aí a gente vai descobrir que a tensão é de maneiras diferentes, tá? Então, só para vocês se situarem, tá? Que isso que a gente está fazendo não é um cálculo à toa. Então, continuando. Que tipo de apoio é? Duplo. Então, ele pede dois tipos de reações, certo? Em B, que tipo de reação eu tenho? Ninguém fala nada? Eu estou pondo.
tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam. O que que eu preciso para calcular isso? Eu preciso transformar, tá? Essa força aqui, tá? Então, eu vou chamar ela de F1, tá? E como é que eu calculo ela? De 100 respostas. É isso mesmo, ó. Então, a força, o que que eu vou calcular? Ahn, Deixa, eu tô me perdendo aqui para variar. Vamos lá, o que falou? P1 vezes A. Alguém lembra quanto era P1? Era 50 vezes 3, o que dá 150 o quê? Então, ó, o que que eu tenho aqui? Depois que eu fiz meu DCL, tá? E lembrando que ele vai ficar exatamente no meio. Então, vai ter um e-mail para cá, um e-mail para cá, tá? Porque ele é um retângulo. Então, toda vez que eu tenho um retângulo, eu utilizo 3 dividido por 2, que dá 1,5, tá? Se conseguir pôr o meu meio aqui, a gente não dá. Para variar. Vocês não me deixaram dar aula semana passada? Aí eu fiquei. Caiu o abajur aqui. Gente, não foi nada, só caiu o abajur. O cachorro passou. Põe ele aqui, ó. Eu preciso de luz. Peraí. Então, 1,5. O que mais agora eu preciso? Não, é que o cachorro passou bem e levou o fio do abajur que eu pus em cima da mesa. Deu para. Tá, deu para. Giovana, o foninho caiu. Gente, tudo bem, tudo bem. A gente está bem, tá bem. Não, não é a somatória das forças, Felipe. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Isso, Yasmin tá. Vocês veem, gente, eu tô sempre fazendo a mesma coisa, tá? Tá? Decompor, eu queria saber de onde o João Gabriel achou decompor. Então, a gente começa com errado, com somatória, ó, somatória das minhas forças em x é igual a zero, tá? Lembrando que tudo que for para direita tem que ter isso, sim, porque eu estou te avisando o que eu estou fazendo, tá? E o que que a gente tem aqui? Qual é a única força? Já, já. O F1 é sempre
eu posso falar a área, tá? Então, P1, a carga P1 é a altura e o A é os 3 metros. Então, seria 50 vezes 3 metros, tá? Outra coisa que você pode pensar, tá? Então, se você pensar racionalmente, você tem, a cada metro que você tem, que você anda, você tem 50 quilonewtons. Quantos metros você andou? 3. Então, eu vou ter 150 quilonewtons, tá? Então, posso pensar de duas maneiras. Voltamos lá. Quais são as forças que eu tenho em X? Isso mesmo. Então, a única força que eu tenho é a X. E meu AX é 0. O que mais eu tenho? Somatória das minhas forças em... porque você tem um retângulo e o centro de gravidade, tá? Eu vou falar mais para frente, eu vou falar que o nome certo seria centroide, tá? O centroide daquela peça, de um retângulo, é exatamente no meio, tá? Então, eu tenho 3 metros, e aonde é que eu vou pôr essa força? Eu estou pensando só na vertical, não na horizontal, tá? Então, porque a força vai para baixo, tá? Então, ele vai ficar exatamente no meio. Então, eu tenho 3 metros dividido por 2, tá? Eu cheguei em 1,5 metro. O que mais eu tenho aqui, ó? Somatória das minhas forças em Y é 0. Tudo que for para cima é positivo. O que eu tenho de força para cima? Veja, eu tenho AY menos 150 mais B é igual a 0, tá? Gente, posso já escrever assim? AY mais B é igual a 150? Ah, sim, pode sim, professora, lógico. E o que mais? O que eu tenho? Somatória dos meus momentos tem que ser 0. Tudo que girar sentido anti-horário é positivo. E em que ponto eu vou fazer? Ó, lá no A, porque tem mais forças, tá? O que mais eu tenho agora? Ó, a X entra, a Y entra? Não. 150 entra? Sim, e vai fazer isso girar no sentido de... Então, é menos, ó, 150 vezes a metragem, mais... O que eu tenho ali? B. B é mais ou menos? Eu pus mais, mas será que é mais ou menos? B vai fazer isso girar no sentido anti-horário, que é mais, isso mesmo. Então, é mais, e do ponto A até a força B, eu tenho 3 metros, tá? Então, é B vezes 3 igual a 0. Quanto dá isso? Quanto dá B? Boa, Edson. Só que não parece 3, né? Deixa eu melhorar o meu 3. E aí, quem que vai me dar a resposta? Eu tô sem, eu não sei onde eu pus o meu. Bom, vou confiar em vocês. Então, a Y
eu descubro que é 150 menos E, também dá. Bom, se vocês não... Então, ó, só para vocês terem ideia, então aqui é 75. E, ó, aqui é... Tá? E o que que eu vou fazer? Ó, vou fazer a força cortante e o X, peraí, deixa eu pôr aqui, o X, tá? E vou pôr aqui embaixo, tá? Tá? Ó, vai ser metro. E aqui, X por metro, lembrando que aqui vai ser quilonewton, aqui vai ser momento, tá? Então, vai ser quilonewton vezes metro. Peraí, Carlos me perguntou, eu não poderia usar a Y para achar B? Como assim? Eu não entendi a sua pergunta. Gente, vou abrir o áudio para vocês, tá? Aí, se alguém quiser, tá? Pronto, abri o áudio para vocês. Quiser perguntar, porque eu não entendi a sua pergunta, Carlos. Pessoal, pensa comigo, tá? Hoje eu deixei minha massinha aqui, tá? Mas aí que eu esqueci minha régua. Para variar, eu sempre esqueço alguma coisa. Mas tudo bem. Vamos imaginar, tá? Então, deixa eu ver se ela tá por aqui. Não, mas tá o cardápio de pizza, tá? Então, eu tenho aqui uma tábua, tá? Ela tá simplesmente ali colocada entre, vamos dizer, entre um tijolo, tá? Então, ela tá ali apoiada. Sim, tá? Não me interessa que tipo de apoio é, tá? Então, ela está simplesmente apoiada. Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, tá? Eu vou colocar ela exatamente no meio. O que que vai acontecer com essa tábua? Nada. Tudo bem, Jean, vai estar. Tá, eu quero saber o que que acontece com a tábua. Posso sim, Silas? Espera aí. Tá? Então, se eu pegar e pôr uma garrafa de Coca-Cola, ela vai fazer isso aqui. Não vai? É o que está todo mundo falando. Ela vai fazer um momento fletor. Sim, vai ter 2 pontos de apoio, isso que eu falei. Isso. Vai criar uma flexão, tá? Então, ela vai flexionar, tá? Agora, se eu tirar essa garrafa de Coca-Cola, que era 1 litro, tá? Substituir ela por 4 garrafas de 250.
Sim, vocês conseguem imaginar? Em vez de eu ter uma única garrafa de Coca-Cola aqui, eu vou ter, ó, vamos imaginar, ó, então, ó, eu estava com uma única garrafa de Coca-Cola aqui no meio. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui. Agora eu pego esta garrafa com o mesmo valor e divido ela em 4 pedacinhos, certo? E coloco essas garrafas equidistantes, tá? Então, elas têm a mesma... Eu sei que não está muito bom, ela tem a mesma, ó... e o que vai continuar acontecendo com essa tábua? O que essa tábua vai acontecer? Então, veja, é o que eu estou falando para vocês. Ela vai flexionar menos, mas ela ainda continua flexionando porque ela tem uma carga, tá? Então, o que eu estava falando para vocês, tá? Que o nosso maior momento fletor, quando eu tinha uma carga concentrada, era exatamente em cima dessa carga concentrada. Agora, deixa eu voltar, porque alguém, acho que o Silas que pediu para voltar. Ó, agora o que acontece? Eu tenho uma carga distribuída. Então, veja, ela vai fazer. Eu posso imaginar ela como uma força concentrada? Não. Então, veja, é isso que eu quero chegar. A gente não pode, porque as duas coisas não são a mesma coisa. Então, eu preciso achar um outro método de calcular, tá? Então, o que eu preciso fazer? Ó, eu não posso mais enxergar que essa carga seja uma carga concentrada. Eu preciso imaginar que ela seja uma carga distribuída. Então, o que eu vou fazer? Tá? Então, eu vou imaginar a minha situação como se ela fosse uma carga distribuída. Eu esqueço os 150, tá? Então, você, neste momento aqui, tá? Então, você vai... vamos ver se vai. Você vai esquecer esses 150, tá? Eles serviram para eu fazer o meu cálculo ali. Agora eu esqueço. Então, eu tenho, tá? O meu DCL agora vai ser, eu tenho 75 aqui, 75 aqui, e tenho uma carga distribuída, tá? Essa carga distribuída, ela é uma constante. Vocês não concordam? Porque a cada metro que eu ando, ela vai indo constantemente. Aonde você cortaria? Aonde é que tem uma mudança? Veja, Silas, o meu discurso, tá, foi o seguinte: não existe essa força de 150, tá? Ela não existe, tá? Então, ó, gente, eu vou apagar, depois eu ponho ela de volta, tá? Só para a gente entender, tá? Ela serviu para eu calcular as minhas, tá? Ó, eu vou apagar ela, mas eu ponho ela de volta depois, tá? Ó, tá? Então, eu não tenho mais essa situação aqui, tá? Então, eu tenho essa situação aqui. Então, tá isso acontecendo. Por que eu estou falando nisso? Porque é aquela história da garrafa de Coca-Cola. Se eu tiver uma força concentrada, ela vai envergar muito. Só que eu não tenho uma força concentrada, eu tenho uma força distribuída. Então, a cada pedacinho que eu ando, eu tenho uma metragem. Aí eu pergunto para vocês, aonde eu corto esta... Então, eu estou querendo fazer o momento fletor, a força cortante. Aonde vocês cortariam essa viga para a gente fazer o nosso cálculo? Felipe, o que tem no meio?
que tem no meio? Hein? Eu quero saber, tem alguma força no meio? O Silas está me perguntando, em qualquer lugar, você... o Silas falou, eu diria no meio, porque é o ponto mais distante de uma força de reação. Gente, o que vocês não estão entendendo, que essa carga é uma constante. Ela vai, a cada metro que ela vai aumentando, tudo bem. Mas ela é uma constante. Aonde tem uma mudança nessa minha viga? Ó, eu começo com 75, começo com uma força constante, tá? Então, essa força, ela vai indo, ela vai aumentando. E aonde tem uma mudança? Aonde você vê que vai entrar uma força? Ó, o Cristóvão falou em D. O Matheus também. Veja, é exatamente isso. Em D, você vai ter. Essa porcaria ela sai. Em D, você vai ter, ó, o acréscimo dessa força aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que cortar antes de chegar em B. Então, do ponto A vou chamar até B, porque lembra, eu cortava em 9,999999, tá? Então, antes de entrar aquela força de 75. Então, o que eu vou ter de desenho? Ó, vou desenhar aqui. Então, eu tenho a minha viga, certo? Tenho a minha força de 75, tá? Tenho Ei, gente. De vez em quando não vai. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Certo? Mas a coca estava no meio. Agora é uma carga que eu falei, ela é uma constante, Jean. Então, você não. A coca ela está ali no meio, tá? Eu pus só o exemplo da coca só para simplificar. Mas e se fossem mini cocas de 1 milímetro cada uma? Entendeu? Ó, só para a gente saber que essa carga aqui, tá? Ela é de 50. É isso, gente. Se eu começar a inventar, vocês, por favor, me cortem, tá? E o que mais eu preciso colocar aqui que faltou? E aí, quem que vai me falar o que faltou aqui? Não porque eu cortei antes de chegar em B, tá? Então B não entra, porque eu cortei antes de chegar em B. Aí, ó, a força cortante, tá? A normal, que é zero, e o momento fletor, tá? O que mais faltou eu colocar? Ó, faltou eu colocar qual é o tamanho disso aqui. Isso é X. E esse meu X vai variar de quanto a quanto? Lembra que é o trecho AB e a minha força ela vai variar de zero igual a X e o X vai ser maior que 3, tá? Como ele é 2,999999, muito 9, você esqueceu de pôr, João Vitor. Muito 9, tá? Então, a gente aproxima e diz que é 3. Sim? Até aí todo mundo entendeu? Bom, então vamos
Eu queria achar um verde, esse aqui. Veja, para a gente fazer os nossos cálculos, tá, das equações de equilíbrio, a gente tem que pôr isso como uma força concentrada, tá? Então, essa força aqui, ó, tá? Então, essa força eu vou chamar de F, tá? Essa força F, como é que eu calculo ela? Vamos ver quem que tá. Que bom, Edson, que você está entendendo. Essa força F, ela vai ser o quê? Ela vai ser os 50 kilonewtons, tá? Então, ela, cada pedacinho que ela vai dar, eu estou transformando ela numa força concentrada, tá? Então, ela vai ser 50 kilonewtons vezes o tamanho dela. Não, Matheus, não é meio. Meio é só onde você vai colocar ela, tá? Então, vezes x, tá? Esse x, ele pode ser zero, como pode ser 1,5, 2, até 3, tá? Por isso que eu pus aqui embaixo. Tá? Então, essa força F é 50x. Tá? Se eu andar 1 metro só, ela só vai ter 50 quilonewtons. E aonde que ela fica? Hã? Aonde que ela fica localizada? Aonde eu coloco ela? Como ele é um retângulo, ele vai ser isso mesmo, Yasmin. X sobre 2. Agora é que a gente vai entrar de novo, nas equações de equilíbrio. Que a gente está fazendo, você vê? É sempre a mesma coisa, tá? Só que, lógico, o cálculo do que a gente vai fazer, ele vai mudando conforme o que a gente está vendo, tá? E aí, o que que eu tenho? Eu tenho que somatória das minhas forças em X é zero. Lembra do tudo que for para lá é zero. Então, a nossa normal é zero. Somatória das nossas forças em Y é igual a zero. O que que eu tenho de Y? Eu tenho 75 menos o F. Quanto vale o F? 50x e menos V é igual a zero. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Que V vale 75 menos 50x. Sim? Sim, o x é sempre menor ou igual a zero, tá? O 3 não. Sim, o x ele vai ser maior. Desculpa, eu fui na sua. Não, o x vai ser maior que zero. Lógico, depende de onde você põe seu referencial. É isso que eu sempre falo, Jean. Se você colocar o referencial lá na outra ponta, ele vai ser menos 3, tá? Mas como a gente colocou o referencial lá na ponta esquerda,
Gente, o que eu obtive aqui? Agora, veja, eu tenho uma força cortante que ela varia conforme X. Sem respostas. É triste isso, viu? Essa vida do lado de cá sozinha. Ah, o Lucas, Lucas Bezerra, você melhorou, fofo. Nossa, sai daqui. Ó, Yasmin, a minha pergunta é o seguinte: eu quero saber, a força cortante varia conforme X? Sim, porque se vocês forem ver, isso aí é uma função de primeiro grau, tá? A função de primeiro grau, tá? É uma reta, tá? Então ela vai variar. Então o que que eu preciso fazer, ó? Eu preciso fazer, se x, ó, for igual a zero, quanto vale a força cortante? Então eu pego essa equação e ponho 50. Então, ó, porque eu achei que alguém já me perguntou como é que eu cheguei nisso, ó. Então, eu substituo x por zero e eu obtenho que ele vale. E quando x for igual a 3, nossa, que meleca. Sim. Ah, peraí. Gente, ó. Então, o que acontece? 75 menos 50 vezes 3 e eu chego que eu tenho. Tá? Eu gostei do Lucas. Lucas, deve ser o pulmão. Afetou um pedaço do cérebro. Tô brincando, tô brincando. Então, gente, veja, eu vou lá montar o gráfico, tá? Só para vocês verem, entenderem o que está acontecendo, tá? Deixa eu pôr ele aqui. Então, ó, quando o x, ó, for zero, não sei. Gente, eu tenho problemas com coisas redondas. Oi, não sai. Quando o x for zero, tá? Ó, o que eu tenho? Quando o x for, ó, exatamente, deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos aproveitar que a gente tem cores, tá? Ó, quando for, tá? Então, tá aqui, for 3, ó, vou, tá? Então, ó, quando x for, ó, aqui, ó, então, ele tá aqui, ele tá menos 75. Olha, o 5 é redondo, tá vendo? E aí, o que acontece? Ó, o ponto vai estar mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar mais clarinho, ó. E, tá? Então, ó, ele vai estar aqui. Então, o que eu vou conseguir fazer, ó? Vou, vou ver se eu consigo fazer. Ó, vocês estão vendo, tá? Agora eu quero perguntar para vocês, que ponto é esse? Qual é o valor desse ponto?
E como é que vocês, ó, estão falando que é 1,5 m, mas não pode chutar. Por que é esse valor? Tá? Então, vou lá, ó, lembra que eu deixei um espaço aqui? Porque naquele valor aqui, ó, se você for ver, quanto vale a força cortante? Exatamente nesse ponto aqui. 0. É isso mesmo, a força cortante exatamente nesse ponto aqui é 0. Então, ó, se eu faço com que, tá, 75, não vai, é o redondo, menos 50x é igual a 0. Se eu resolvo isso, ó, o 50x, ó, vou abrir um quadrado aqui só para a gente resolver isso, tá? Então, o que que eu tenho? 75 menos 50x é igual a 0, tá? E aí, dá 50x igual a 75, x dividido por 75, que dá... Alguém faz a conta? Olha lá, porque o pessoal chutou, tá? Então, eu chego que meu x aqui, ele vale... Não foi chute, sei. Yasmin, tem minhas dúvidas, tá? Então, ó, volto aqui, tá? Por que que eu preciso... Ai, ficou tão feio isso aqui. Deixa eu dar uma melhorada. Assim, tá? Então, eu preciso desse ponto, porque toda vez que a força cortante for 0, tá? Ele é um máximo ou um mínimo. Sim, até aí todo mundo entendeu? Bom, bom, ninguém está reclamando. O que agora eu preciso fazer? Veja, eu fiz a força, eu fiz as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio qual que são? Força em x, força em y. O que eu preciso fazer agora? Nada, né? Isso mesmo, momento fletor. Então, o que eu preciso chegar aqui? Que tô falando que as coisas redondas hoje estão, ó, somatória. Nem a somatória tá querendo ir. Então, somatório do meu momento fletor é 0, tá? Tudo que girar no sentido anti-horário é positivo. Então, eu tô aqui, ó. Eu tô exatamente no que eu chamo de pontinho, tá? Porque depende do corte onde eu fizer, tá? Então, o que a gente está fazendo é algo genérico. Eu tô ali no pontinho. E aí, força cortante entra? Essa força cortante aqui, ela entra? Não. A normal, a gente já sabia que era 0. O que entra? Entra o momento fletor. E ele entra como positivo, certo? Então, ó, então o que eu tenho? Eu tenho o meu momento fletor positivo, tá? Eu vou deixar o mais só para... Não é necessário, tá? Que mais eu tenho aqui, ó? Eu vou andando, tá? E
eu substituir aquela força distribuída por aquela força F. Força F entra? Sim ou não? Sim. E ela vai fazer isso girar no sentido anti-horário. Então, ela é positiva. E ela, então, é mais F. E qual é a distância dela? Do corte onde eu fiz até a força. X sobre... Gente, vocês conseguem ver como isso aqui é bonito, tá? Então, é tudo... o que eu falei, a força cortante vai depender do momento fletor, tá? E tudo depende do valor de X. Então, a gente está fazendo algo genérico para aquele pedaço, tá? Então, eu vou só mudar o F para 50x, tá? E vou multiplicar. Não, Felipe, a referência, tá? Veja, o que eu fiz aqui? Eu cortei em qualquer ponto de 0 até 3, tá? Este é o meu X, este é a coisa bonita, a coisa lindinha de se ver, tá? Então, eu estou fazendo daquele ponto ali. E a distância, veja, é x sobre 2. Sim? O que mais eu tenho ali? O que mais vai entrar na nossa conta? O 75. 75 é horário ou anti-horário? Horário. Se ele é horário, ele é negativo. E qual é a distância do ponto ali, onde eu cortei, até a minha força de 75? Ó, do ponto onde eu cortei até a minha força é X. Gente, vocês veem que coisa mais linda? E aí, o que eu tenho aqui? Que o meu M vale, ó, 75x menos. Agora, só de brincadeira, tá? Eu só vou fazer uma brincadeira aqui. Yasmin, veja, o seu ponto de referência, ele tá aqui, ó. Você tá vendo meu amarelinho? Seu ponto tá aqui. Então, ó, eu tô segurando aqui. F tá aqui. Ela vai fazer isso girar no sentido anti-horário, ó. Dá para entender? Voltamos lá. Conseguiu sacar? Então, beleza. Se eu derivar isso, então, ó, se eu derivar x elevado a 1, o 1 desce, né? Fica 75, tá? Só para mostrar. E o x perde o valor de 1, tá? Então, ele fica 0. Então, alguma coisa elevada a 0 é 1, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Menos o 2 desce, multiplico 25, fica 50, e o x perde 1, tá? Então, ele fica x. Veja, eu derivei isso aqui, tá? E o que é isso aqui? Alguém lembra onde a gente viu isso?
Isso mesmo. Ó, é a força cortante, tá? Então, um método de você saber se você está indo para o lado certo, ó, a nossa força cortante aqui, tá? Lembra que eu falei, uma depende da outra? Isso que é o fofo nesse exercício, tá? Uma depende da outra, tá? Sim, Vitor, é isso mesmo, é lindíssimo, tá? É fofíssimo isso, tá? Então vocês veem que sem uma não tem a outra. Gente, eu posso fazer isso por meio de integrais? Pode, tá? Mas você tem que saber muito bem, tá? E o método que eu estou mostrando para vocês é um dos métodos mais simples, tá? Que você não precisa saber muito sobre força cortante, sobre momento fletor. É que eu falei ali, é aquela receita de bolo, tá? Gente, eu vou apagar isso porque era só para mostrar para vocês, tá? E o que eu preciso agora fazer? Que tipo de gráfico esse momento fletor tem? Nossa, João Vitor, o pessoal está falando que é uma função de segundo grau, tudo bem, é uma função, mas o que ele nos desenha? O que é o nosso gráfico? Uma parábola, isso mesmo. E ela vai ser. Vocês lembram daquela história? Eu, pelo menos, não sei se é uma parábola feliz ou uma parábola triste. Silas, ela não está sorrindo de jeito nenhum. Ela está extremamente triste, porque a nossa, o x ao quadrado é o que nos diz qual é, se ela é triste ou feliz. Se ela é negativa, ela está triste, tá? É isso mesmo, Christopher. Tá lembrando da triste e feliz, tá? E o que a gente tem agora, tá? Então, ela vai variar conforme nosso x ao quadrado, tá? Então, o que eu preciso fazer, ó? Então, quando x for igual a zero, qual é o valor do meu momento fletor? Zero. Qual era o outro ponto que eu precisava pegar? Bom, o pessoal tá falando, então vou deixar assim, ó, vocês já viram que eu dei a dica, hein? Hein? Já viram que eu dei a dica, tá? Quanto dá o meu momento fletor? Eu sei sem fazer cálculo. Mas eu quero que vocês gastem. Sim, é um ponto mínimo, é isso mesmo. Silas guardou alguma coisa do que eu falei na aula. Eu gostei do Lucas. Lucas, eu acho que a falta de oxigenação tá. Bom, ó. Gente, vocês viram que eu peguei? Ó, vou voltar aqui no primeiro, só para a gente ter ideia, tá? Então, ó, quando o x for zero, o meu ponto está aqui. Quando o x for 3, ele está aqui. Eu consigo desenhar um gráfico? Você melhora, Lucas, melhora, calma. De vez em quando eu também estou assim.
Hein? Qual é o ponto que está faltando? Veja, o ponto que eu preciso calcular é esse aqui, ó, que eu dei a dica para vocês, tá? Então, o que eu preciso é calcular quando x for igual a... Por isso que eu preciso calcular ele. E aí, o meu momento fletor vai dar... Veja, como o x está em 1,5 e a força cortante é zero, ele provavelmente vai ser um máximo. E aí ninguém vai calcular para mim. Triste. Vanessa chegou numa conclusão ali, ó. Vou na Vanessa. Se vocês depois quiserem brigar, vocês brigam com ela, tá? Não comigo, porque eu tô sem minha calculadora. Ah, boa. Ó, eu só vou pôr aqui a unidade, tá? Pra gente não perder, tá? Tá? Então, ó, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer, ó, tá? Era 56 e... Ó, eu fui na da Vanessa, né, Vanessa? Se errou, vocês brigam com ela. Ó, nossa, tá bem mal desenhado. Ó, então, o que que a gente viu, tá? Esse gráfico, tá, aqui embaixo, ele costuma ser feito ao contrário, tá? A parte positiva na parte negativa, porque aí você vê exatamente o que está acontecendo na sua viga, tá? Mas isso só funciona por uma viga biapoiada, tá? Uh, Veja, se você fosse uma carga concentrada, você veria que esse momento fletor seria muito maior, tá? Sim, pessoal, deu para entender isso? Dúvidas? Deixa eu só voltar. Você lembra que eu apaguei aqui? Vou pôr só aqui, tá? Então, é 50 vezes 3, que dá os 150. Vamos, agora é a hora de fazer as... E aí, alguém vai me perguntar alguma coisa? Gente, lembra que eu mando esse PDF para vocês, tá? Dúvidas? Bom, ninguém tá. Dúvidas, duvidinhas, duvidões? Não? Então, sempre, tá? Só para vocês terem ideia. O que que eu tenho que fazer? Sempre cortar em trechos, tá? E ver o que está acontecendo em cada trecho.
E aí, gente, dúvidas, duvidinhas? Podemos ir para um intervalo e voltamos às 8h45 em outro link? Então, tá bom. Sim, Jean, se tivesse uma força concentrada, você vai sempre mudar quando muda como é que chama? Como muda a, a, o que está acontecendo lá no interior, tá? Então a gente tem que enxergar o que está acontecendo no interior. Como aqui só houve uma mudança a hora que entrou 75 para cima, que era uma reação, então, porque aquela força que estava distribuída em cima era uma constante. Sim, mais exercício. Hoje só vai ter exercício. Belezinha? Então, gente, eu já vou abrir o próximo link, tá? Aí quem quiser entra, já fica lá no link me esperando.